Agora, um livro, Os Burgueses, foi lançado na semana passada, um trabalho de investigação sobre o que se diz serem algumas dezenas de famílias, mais ou menos 1 milhar de pessoas que mandam nos últimos 20 anos em Portugal. Um livro escrito por 3 militantes do Bloco de Esquerda, João Teixeira Lopes, Jorge Costa e Francisco Louçã, um livro em que se defende a tese de que são estes 0,1% da população quem está na origem da atual crise económica ou financeira do país. Boa noite, Dr. Francisco Louçã. Ou seja, a culpa não é dos políticos, não é das opções erradas dos governos, nem do facto de vivermos acima das nossas possibilidades. Os culpados são estas 1000 pessoas. A culpa é de responsabilidade política, com certeza que sim. Quando há um aumento de impostos, a responsabilidade é de quem aumentou os impostos e provocou uma recessão, ou agravou a dívida pelo facto de criar uma recessão. O livro trata de outra matéria. Trata da estrutura da sociedade portuguesa. Não está a discutir o que aconteceu entre maio e junho de 2011. Está a discutir como Portugal existia em 1974, e como nestes 40 anos se reorganizou uma estrutura de acumulação produtiva, de acumulação de riqueza, de capital, se concentrou poder a um nível até superior ao que havia sob a proteção da ditadura antes, durante o longuíssimo século XX, que vai desembocar no 25 de abril de 1974, e essa enorme concentração de poder recente é também uma fusão entre esta elite, esta estrutura, digamos, que manda na economia do país e que tem grandes relações com a estrutura política. Nós dedicámos muita atenção a esse aspecto também, mas que tem uma relação muito particular, que é nova em alguma medida, com alguns capitais estrangeiros. Com o Brasil, com a Espanha, com a China, com Angola, talvez sejam os 4 mais relevantes, para além do contexto da intervenção europeia. Ou seja, a nossa pergunta é: quem é que domina Portugal? Quem é que governa Portugal? Quem é a estrutura económica? Porquê é essa elite de 0,01% da população que manda nos outros 99, qualquer coisa por cento da população? Porque são iluminados, são mais inteligentes, são... Não, porque têm nas suas mãos o aparelho produtivo português. Mas porquê é que o mantém nas mãos? Bom, houve uma interrupção em 1975 com as nacionalizações, em parte por decisão do governo, em parte por obrigação perante o facto de muitos desses empresários terem fugido do país e terem abandonado as suas empresas. Agora, a reorganização do poder a partir do final dos anos 80, com Cavaco Silva e com o princípio das privatizações, deu origem a uma transformação importante, porque esta burguesia, esta estrutura dominante do poder económico, tem agora uma relação mais intensa com a acumulação de capital a nível estrangeiro, depende mais do estrangeiro. Nós, por exemplo, fizemos um inventário dos principais grupos e vemos como em setores estratégicos há uma presença muito determinante desse capital estrangeiro, mas reorganizou-se também ao mesmo tempo. A Galp não existia antes de 25 de Abril, a PT não existia antes de 25 de Abril, com a forma moderna que teve a partir das privatizações. Ou seja, grandes estruturas de utilidades públicas e, portanto, de rendas, porque são monopólios em Portugal, foram adquiridos com esta evolução da estrutura económica. O que nós olhamos é como é que estas cerca de 1000 pessoas, enfim, os levantamentos mais fidedignos indicam 880 multimilionários, mas enfim, consideremos estas 100 famílias, estas cerca de 1000 pessoas que têm nas suas mãos as principais empresas, a estrutura financeira e, portanto, a condução da economia no seu dia-a-dia. Essas famílias têm nomes, são, uma vez mais, os Melos, os Champalimous... Não só. Bom, há famílias de antes de 25 de Abril que desapareceram. Pinto Magalhães, Bulhosa, alguns deles desapareceram e eram famílias importantes. Por outro lado, havia grandes proprietários de terras fundiárias que passaram a ter um papel mais reduzido do ponto de vista tanto do poder social como do poder económico também. Portanto, há transformações importantes. É verdade que o Champalimau, que era o homem mais rico de Portugal antes, no dia 25 de Abril, também dividiu a sua fortuna, enfim, por vários filhos e por vários descendentes. Ele próprio saiu do setor financeiro, enfim, vendeu o Banco Tota, portanto, aos espanhóis, do Santander, e, portanto, desapareceu, e, portanto, aí a família dividiu-se. O Grupo Melo dividiu-se também, na herança de Jorge Melo e de José de Melo. Portanto, há divisões importantes. Os grandes burgueses hoje em dia que mandam no país são...
Bom, são essas famílias e, sobretudo, é a sua articulação de poder. Ou seja, quando nós estudamos, por exemplo, fizemos um trabalho em detalhe e, aliás, disponibilizámos-lo publicamente para que pudesse ser completado, corrigido, discutido e utilizado pela investigação de sociólogos ou economistas, ou enfim, quem se interessasse pelo assunto. Fizemos um levantamento de todos os governantes portugueses dos governos constitucionais. 19 governos constitucionais, são 776 pessoas, e fomos ver as suas carreiras profissionais. E verificámos que uma parte deles vinha de empresas, outra de universidades, outra da função pública, enfim, de estruturas sociais normais, enfim, variadas, mas que, ao saírem do governo, grande parte destes ex-governantes se foram colocar nas administrações de empresas e, portanto, passaram a fazer parte ou dos grandes grupos, ou enfim, das empresas do PSI 20, dos grandes grupos económicos. Tem uma presença muito importante, por exemplo, nos negócios das parcerias público-privado, pode permitir, aliás, compreender porque é que é tão difícil em Portugal algum governo tocar nas rendas das parcerias, porque os governantes dos principais partidos fazem parte destas empresas, seguiram o seu caminho por estas empresas e, portanto, há uma relação muito próxima entre esta estrutura de poder político em que emergem figuras novas, que não tinham nenhum património pessoal importante, não tinham nenhuma vinculação social importante, são em alguns casos promoções sociais, são carreiras sociais que se criam com essa participação, enfim, na direção destes grupos. Uma alavancagem social neste caso, porque é verdadeiramente uma cooptação social pela via política. Há outros mecanismos que nós estudamos também, por exemplo, estudamos os grandes grupos de advogados, que muitas vezes estão muito associados à redação das leis, ao aconselhamento do governo e de empresas em grandes operações financeiras, por exemplo, nas privatizações, e que, em alguns casos, são não só conselheiros do governo nas privatizações, como participantes e conselheiros das empresas que mais tarde beneficiam dessas privatizações. E este tipo de encaminhamento de estrutura de poder, de organização social, é uma das formas mais nítidas de pôr uma lente sobre a sociedade portuguesa, que é o que nos interessa neste caso. Estes burgueses, segundo se diz no livro, orquestram tudo, fala de matérias escolares aos programas eleitorais, às homilias nas igrejas, aos programas de televisão. Há aqui uma teoria da conspiração? Não, nós não dizemos em lado nenhum, porque não pensamos, que haja qualquer forma de orquestração. O livro é dividido em 3 partes. Há uma parte que é sobre a estrutura. Quem são? Quem são estas famílias? Onde é que têm o seu poder? Que ações é que têm? Que propriedade é que representam? Como é que evoluíram as suas fortunas? Como é que se reproduzem? Como é que se aliam entre si? Quando olhamos para uma empresa como a Zone, vemos praticamente todos os grandes setores do capital português e estrangeiro em Portugal articulados numa aliança, porque é uma empresa que entrou no mercado há pouco tempo. E assim acontece noutras. Portanto, quem são? Vemos depois como vivem. Ou seja, as escolas que frequentam... E esse é o lado mais, desculpa a expressão, de revista cor-de-rosa? Não, tem muita informação de revistas cor-de-rosa porque eles próprios disponibilizam essa informação sobre os seus casamentos, sobre como se cruzam. E é muito interessante ver a endogamia destas famílias, que se compreende até porque quando vemos os colégios privados em que estão os seus herdeiros, percebemos que é onde se cruzam as pessoas, onde se conhecem e, portanto, onde podem resultar estas aproximações. Mas há um fechamento desta estrutura social. Os colégios são só alguns, a reprodução social é muito fechada em si própria, há condomínios, enfim, que são fortalezas distintas do mundo, e, portanto, olhamos para como vivem. Mas há uma terceira parte em que nos perguntamos como é que dominam o país. E a nossa resposta não é de que haja, enfim, qualquer forma de controle direto. O que nós nos perguntamos é mais profundo, é como é que ideias dominantes que reproduzem esta sociedade de classes, esta estrutura de divisão tão desigual, porque Portugal é o país mais desigual da Europa. Não há nenhum que se compare com Portugal. Ou seja, não há nenhum país em que haja uma parte tão importante da população tão empobrecida e uma parte tão pequena da população tão enriquecida. E isto tem que ter uma resposta. Porque é que então tão poucos podem dirigir o país, dirigir a sua economia e todas as decisões que correspondem a essa forma de reprodução da economia, ou seja, do sistema fiscal, à política do orçamento, às decisões dos governos, às rendas que são pagas, às articulações sociais e políticas. E por isso é que fomos
perguntar como é que as ideias se reproduzem. E como é? E aí é que fomos fazer um levantamento desde os testes das faculdades de Economia até aos relatórios das conferências episcopais, até às aberturas de telejornais, até à imprensa, as primeiras páginas de alguma imprensa, até a literatura infantil, até à literatura kitsch, às telenovelas, a publicidade, porque a publicidade é talvez o que melhor resume tudo isto, porque é a telenovela da vida real hoje em dia. Ou seja, reproduzem ideias dominantes, porque são as ideias da inevitabilidade, da estrutura social, da distinção entre as pessoas, da subordinação social, essa ideia de que vivemos acima das nossas possibilidades, de que a dívida é uma culpa dos mais pobres, ou que é uma culpa dos reformados. Portanto, está subjacente uma ideia de manipulação dos tais 90. Não. Se fosse manipulação não era poderoso. Se fosse dirigido e orientado não era poderoso, porque era muito restrito. O poder que existe nesta estrutura social é porque ela cria ideias e reproduz ideias por mecanismos automáticos, porque é assim que vai sendo reproduzido na literatura tradicional. Por exemplo, nós fazemos um estudo sobre os maiores best-sellers da literatura do romance cor-de-rosa em Portugal. E como é que eles reproduzem através de autores que escrevem a sua literatura. Não há nenhuma condução nestes autores. Eles escrevem assim porque se identificam com essa forma de ser. E, portanto, que reproduzem a ideia da sociedade em que haverá um cavaleiro andante que vai casar-se com a menina pobre. É no mundo inteiro, Sr. ou não? É no mundo inteiro. Aliás, vamos da Corintilhado até à literatura kitsch em Portugal, sim. Do Walt Disney e tudo isso. Exatamente, portanto, claro. Isso aí não é um mal, por assim dizer, português. Não é um mal nem um bem, é uma Faz realidade social. Faz parte da forma como hoje, na sociedade moderna, se reproduzem, numa sociedade hiperinformativa, se reproduzem ícones. Por isso é que a publicidade é tão importante. E por isso é que a publicidade utiliza os corpos dos homens e das mulheres, cria segmentos diferentes, se dirige a grupos diferentes para criar desejo, ou para criar líbido, ou para criar aproximações por via da intensidade emocional. Isso significa que as pessoas participam nisso. Não seria poderosa a criação de ideias comuns se não fosse apropriado pelas pessoas como a sua própria ideia, ou a sua própria vida. Todos os 100% dos portugueses contribuem para a manutenção destes 0,01% de burgueses no poder. Isso seria um pouco exagerado, porque naturalmente, como em qualquer sociedade, há contradições, há opiniões diferentes. Não, isso seria totalmente absurdo. Há grandes contradições sociais e há participações de pessoas que, no 25 de Abril não viu analfabetos darem a sua opinião sobre o que o país devia fazer. Não diz o Saramago que a pessoa mais sábia que ele conhecia era o seu avô, que não sabia ler nem escrever. E é evidente que são essas contradições, essas vontades, essas posições que fazem pessoas diferentes. E a sociedade nunca é uniforme. Seria um pesadelo que a sociedade fosse totalmente uniformizada. Não tem nenhum sentido. Ela é contraditória. Agora, são ideias dominantes, sim. São ideias hegemónicas. Elas reproduzem-se por si próprio e, portanto, organizam uma espécie de labirinto do poder em que os elementos mais presentes no imaginário, na vida, nos desejos de uma grande parte da população absorvem estas ideias e, por isso, elas são tão fortes. A ideia da culpa e a ideia da dívida nunca teria a força que tem impunir pessoas que não têm nenhuma responsabilidade por ela. Enfim, há algum reformado que tenha comprado submarinos, há algum reformado que tenha pago 108 milhões de euros aos administradores que foram corridos do BCP e que receberam uma indenização milionária. Não tem nenhum sentido. E, no entanto, as pessoas acreditam que as dificuldades da sua vida resultam de uma sociedade que tem que ser assim, porque ela se reproduz a si própria desta forma. Uma das pessoas, um dos políticos com maior longevidade em Portugal é o Presidente da República, Cavaco Silva. Ele é um destes burgueses. Nascido em Boliqueiro, é um destes burgueses. Bom, é uma das pessoas-chave na condução política da direita e dos apoios sociais à reconstituição do poder da burguesia. Ele foi chave como Primeiro-Ministro, nas decisões que tomou, na restrição da economia. Foi com Cavaco Silva que acabou a pesca ou que a agricultura, enfim, se perdeu em grande medida, mas foi chave também para a reconstituição dos grupos económicos e, portanto, ele próprio vem de origens humildes e, portanto, não há nenhuma determinação social
Nem no alto nem em baixo. Não tem que haver. Aliás, encontrará em alguns outros países, e porventura em Portugal também, pessoas que nasceram em famílias muito afortunadas e que defendem os sindicatos ou que defendem as posições de trabalhadores. Enfim, morreu uma grande figura da esquerda britânica há pouco tempo, um lord, Tony Benn, nascido de uma família aristocrática e, no entanto, foi um dos principais representantes da esquerda britânica. Portanto, nós não interpretamos nenhum condicionamento social para a determinação das pessoas. Há uma margem de escolha que é o que faz de nós próprios personalidades autónomas, independentes e livres. Não é um livro de caça aos ricos, de caça às bruxas? Não, é um livro para estudar Portugal. É um livro para estudar Portugal nas suas contradições, nas suas dificuldades. Eu espero que este livro seja o melhor contributo que está hoje presente no debate público português sobre a sociedade portuguesa e sobre a sua economia, para percebermos o que é a elite que dirige Portugal. De que uma parte governa, que outra parte dirige a economia portuguesa e que outra parte influencia a sociedade de formas muito diferentes. Agora, quando vemos, por exemplo, os discursos de Cavaco Silva, porque me estava a perguntar sobre isso, nós fizemos uma análise de discursos também. Vimos, por exemplo, todas as palavras que foram ditas ao longo dos últimos 20 anos no Parlamento, para ver como elas mudaram ao longo do tempo, e mudaram mesmo. É claro que há uns anos para cá, palavras associadas diretamente à crise financeira são dominantes. Como antes eram nos programas de governo palavras ambíguas, enfim, bem intencionadas. Desenvolvimento está em todos os programas de governo como a primeira ou a segunda palavra mais utilizada. Se retiramos, enfim, as palavras mais banais. Portanto, as palavras de conteúdo, os conceitos. É sempre desenvolvimento de todos os governos. E quando vemos os discursos do Presidente Cavaco Silva, os que nós analisámos foi todos os discursos do 25 de Abril, até ao dia ou depois da manhã, percebemos como ele se aproximou tanto dos mesmos termos e dos mesmos conceitos dos relatórios e contas dos bancos e do Banco de Portugal, porque analisámos-los a todos, para interpretar a crise que Portugal vive como uma crise interna, como uma crise de nossa responsabilidade e que se cura por via da punição, que é a ideia fundamental que tem sido imposta. Com as conclusões deste livro, Os Burgueses, está implícito que, pergunto-lhe se ao fim de 40 anos a democracia portuguesa é coxa. Bom, toda a democracia é um processo incompleto. Quer dizer, pensar que ela é perfeita no fim, não tem nenhum sentido. E, portanto, eu não critico uma democracia por ela ser um processo em que o povo vai sendo ouvido. E toma decisões que podem ajudar o país ou prejudicá-lo. Na situação atual, a democracia tem imperfeições. Tem estruturas pesadas, tem pouca transparência, tem pouca responsabilidade, mas tem um problema acima de todos. A nossa. Este livro trata de Portugal. É que não estamos a defender Portugal. Não estamos a defender Portugal. Portugal não está a ser defendido. Portugal não está a ser protegido. As pessoas que precisam e merecem ser protegidas estão abandonadas. E, pelo contrário, até são atingidas no contexto desta crise, na vertigem que esta crise representa. E há até uma espécie de colaboracionismo que se instalou na sociedade portuguesa, que é a aceitação da renda financeira que nós pagamos todos os anos e que nos vai fazendo uma destruição de Portugal. E, portanto, por isso é que a dívida, que é um fator de pressão sobre nós, é também um fator da nossa libertação. E como é que se consegue, é só pela via eleitoral que se consegue proteger Portugal e os portugueses, do seu ponto de vista? Bem, a via eleitoral é que escolhe um governo e escolhe uma representação, portanto ela é incontornável, faz parte da democracia. Bom, escolheu o que o povo decidiu, com grandes viragens ao longo do tempo, mas apesar de tudo dentro de um centro do regime que nos trouxe dificuldades muito grandes e que merece ser questionado hoje em dia. O livro não trata dessas opções políticas. É um livro de estudo, é um livro de análise sociológica, económica, política, comunicacional e, portanto, não é um livro para o debate político do dia-a-dia. Não é essa a intenção. Era uma opinião que estava a perguntar. Pois, sim, eu creio que é preciso, quando olhamos para esta dificuldade, percebemos que Portugal vai se tornando um país inviável se é governado por uma elite colaboracionista. E se ela não tem uma visão para Portugal como uma democracia que seja responsável pelos salários, pelas pensões, pela segurança social, pelo bem-estar. Se um país nos diz a todos que quem tem hoje 20 anos, talvez quando tiver 40, pode ter alguma oportunidade, então desistimos dessas pessoas. Não tem nenhum sentido. E Portugal está
está a tornar-se um país inviável se não consegue resolver o seu problema fundamental. E eu, que sou um otimista, acredito que é possível resolver esse problema fundamental, que é o problema da dívida, da condição económica, ou seja, da solução para Portugal. A solução para Portugal. Estava-me a dizer que era um otimista quando o que eu ia perguntar era se de facto se tinha uma imagem tão pessimista do futuro do país nos 40 anos do 25 de Abril. Não, está muito claro o que querem que Portugal seja. Agora, Portugal não pode aceitar essa evolução. Não podemos aceitar. Não temos o direito de aceitar e não temos o direito de desistir. E por isso é que o combate por uma alternativa para Portugal é hoje simplesmente perante um muro. Os que nos governam não têm nenhuma solução. Nunca nos falam de solução. Só nos falam de acentuar as dificuldades. E isso tem muito que ver, talvez, com o que este livro explica, sobre a forma como esta elite foi concentrando em si próprio, criando uma espécie de mesquinhez económica, um rentismo, uma extração dos valores de Portugal a curtíssimo prazo. Esta ideia de que a desigualdade nasce desta prepotência, creio que é muito confirmada por este livro. Uma forma de olharmos para nós próprios nos 40 anos do 25 de Abril. Obrigado, Dr. Francisco Louçã, por ter aceitado o nosso convite. Os Burgueses está nas bancas, foi lançado na semana passada. Fica por aqui o Política Mesmo. Não se esqueça, à 25ª hora está aí à meia-noite a atualizar todas as notícias e também desta tragédia desta noite em Braga e a morte de 13 estudantes no acidente. Boa noite, até amanhã.